bom dia, seguidores, bom dia aos ouvintes. Vamos lá, né? Vamos lá. Silvano, hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre a estimulação desse desenvolvimento. Muitos casos, né, acontece de essa estimulação do desenvolvimento acontece em ambiente clínico, né, por profissionais do desenvolvimento e também de forma assim, com crianças que tiveram atrasos, né? Crianças que tiveram algum tipo de atraso no desenvolvimento, então vão para o ambiente clínico para ter essa estimulação de desenvolvimento, ou também até de forma precoce, né? Estimulação precoce, para prevenir algum atraso. Mas nem sempre, quando a criança apresenta algum tipo de atraso no seu desenvolvimento, seja na linguagem, no social, no motor ou no cognitivo, nem sempre quer dizer que ela tem algum tipo de transtorno. Talvez seja falta de estímulo mesmo, né? Por falta de conhecimento, às vezes, dos familiares, dos pais, dos responsáveis, essa criança não foi estimulada, né? E apresentou algum atraso ali, mas com uma intervenção ela supera. Então, se existe isso, quer dizer que os pais podem estimular em casa, né? Pode, de alguma forma, estar propiciando, fazendo com que essa criança se desenvolva integralmente. Então, é necessário que os pais compreendam que para o desenvolvimento integral da criança, ela precisa explorar o ambiente, vivenciar novas experiências e que eles podem oportunizar esses momentos, criar, né, oportunidades, propiciar momentos ali de estímulo ao desenvolvimento. E que esses momentos não precisa ser algo, né, diferente, que ela não consiga fazer. Pode estar adequado ali à rotina, no dia a dia mesmo, nas atividades cotidianas da criança. Então, desde bebê, com o bebê às vezes ainda acontece muito, né? Pega o bebê, fica conversando com ele, fala, né? Ah, mamãe vai dar mamadeira agora, né? Mamãe vai trocar, mamãe vai dar o banho. Aí até que ainda acontece muito. Mas vai ficando mais velho um pouquinho, talvez a gente tenha até a tendência de cair assim naquela rotina e cuidar ali meio que no automático, atendendo só as necessidades básicas da criança. E, na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento para estimular. Então, mesmo que a criança já está ali com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, você tem que continuar conversando com ela daquela forma que você conversava, narrando os acontecimentos, o que está acontecendo. Quando ela está aprendendo a falar, principalmente, ensinando ela, dando repertório. Então, às vezes a criança começa a se comunicar por gestos, é muito importante, mas você tem que estimular a comunicação verbal. Então, se a criança aponta para o filtro, você tem que conversar com ela. Ah, você quer água? A mamãe vai pegar água para você e dar água. Aí você pede ela para segurar o copinho. Segura o copinho para você tomar. E você vai ensinando e vai falando. Assim você está estimulando essa criança. Está estimulando a linguagem dela, né? Ali a compreensão, ou o motor, a coordenação motora mesmo, o segurar o copo. E vai explicando isso para ela. Na hora da comida, vai falando a mesma coisa. Agora a mamãe vai arrumar o papá, né? Fala muito papá, não tem problema falar papá ou comidinha, né? Mas vai ensinando ela, vai conversando, contando o que ela tá comendo, o que tem no prato. Por mais que ela não fale, ela está compreendendo e ela está ouvindo. E isso é repertório para desenvolvimento da fala. E mesmo quando ela já está falando, você continua fazendo isso, vai aumentando o repertório, vai aumentando o vocabulário e ela vai aprendendo também a pronunciar corretamente. Talvez ela vai falar do jeitinho dela, ela não vai falar correto. Você também não vai ficar corrigindo ela, mas você vai falar correto na frente dela. Então ela falar assim, apa, né? O meu filho, quando era pequenininho, falava apa. Ah, você quer água? A mamãe vai te dar água. Pra ele ir aprendendo a falar, né? Não é que eu vou corrigir, não fala apa, não, é a... Não é assim. Você vai, você quer água, toma água. E vai explicando, e vai conversando com essa criança, vai narrando os acontecimentos. Isso é uma forma de estimular o desenvolvimento, né? Quando a criança tá aprendendo a andar, deixa ela andar descalço, deixa ela andar com sapatinho, deixa ela experienciar diversas formas, porque ela está desenvolvendo o equilíbrio. Ela andar descalço é importante para desenvolver ali o equilíbrio, ela ter novas sensações, né? Ela andar descalço na grama, na terra, no chão, ali no piso. Então, essas sensações ativam ali funções cerebrais, né? Que ajudam no desenvolvimento da criança.
A hora que ela estiver começando a correr, deixa ela correr. O que você pode fazer? Propiciar o espaço, né? Claro que você não vai deixar ela correr em um local que é perigoso, que tem degrau, que tem objetos para ela tropeçar, mas você propicia aquele espaço ali e deixa ela. Ou corre com ela, de mãozinha dada, conversando com ela. Outro momento você afasta, deixa ela correr sozinha. Por quê? Ela está explorando o ambiente que ela tem. E ela está vivenciando novas experiências com o seu próprio corpo. Ela está vendo que ela consegue correr, ela consegue andar um pouco mais rápido. Ela está vendo que ela consegue se equilibrar, abaixar, levantar, subir em algo, descer. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. E às vezes, como mães, né, a gente tem muito zelo, muito cuidado. E medo de machucar a criança, da criança se machucar, acaba impedindo isso. E quando na verdade a gente não tem que impedir, a gente tem que se certificar com o ambiente adequado, preparar o ambiente para a criança, que não tem nada que ela vá se machucar, mas tem que deixar ela vivenciar aquilo ali. Ela tem que correr, ela tem que andar, ela tem que escutar musiquinha infantil, ela tem que ouvir você conversar com ela, narrando o que está acontecendo, tudo. Se você vai sair na rua com ela, seja para ir ali na esquina para fazer alguma coisa, vá de mãozinha dada, vá conversando, vai mostrando, mostra os passarinhos, mostra o céu, mostra o cachorro que passou na rua. Isso tudo está estimulando o desenvolvimento da criança. E ela precisa disso, né? Senão vai ficar até aquelas crianças entediadas, né? Então, assim, o fato dela estar ali brincando, quando você deixa ela brincar com os brinquedinhos dela, ela pega um objeto, pega outro, põe um dentro do outro, tudo isso ela tá trabalhando ali o cognitivo, a coordenação motora. Isso é muito importante para a criança. Então, às vezes, você possa sentar com ela e conversando com ela. Olha, vamos pegar esse objeto, né? Ou vamos pegar bonequinho, vamos pegar o carrinho, coloca ele aqui, coloca ali. Quando você está falando isso, você está ensinando o seu filho a atender comandos, que é muito importante para a aprendizagem, atender comando, entender. Então, assim, ela ouviu e obedeceu, ela entendeu, ela compreendeu o que tinha que fazer. E quando você fala, coloca lá, coloca aqui, você está chamando a atenção dela para a mesma coisa que você está tendo atenção naquele momento. Isso a gente chama de atenção compartilhada, que é muito importante também no desenvolvimento, que em alguns casos de atraso de desenvolvimento, dos prejuízos é esse, a atenção compartilhada, o atender comandos. Se a criança não atende comando, não tem atenção compartilhada, ela não vai conseguir aprender, né? Porque o outro vai falar e ela não vai ter a atenção comum naquele momento ali, ela não vai conseguir entender o que está sendo falado. E também essa questão da atenção, tanto você pode sentar com ela e fazer atividades, mas tem alguns momentos também que é importante você deixar a criança sozinha ali brincando. Você supervisiona, se afaste e supervisiona. Por quê? Quando a criança está ali brincando sozinha, ela selecionou, né, ela fez uso da sua atenção seletiva, que ela selecionou o que é de interesse dela, que é aquele brinquedo. E ela começou a brincar com aquele brinquedo e ficou quietinha só com aquele brinquedo. Naquele momento, ela está usando a atenção sustentada, que é a capacidade de permanecer concentrada ali naquela brincadeira. Se você fica o tempo todo interrompendo ela, chamando ela, falando qualquer outra coisa, você está prejudicando o desenvolvimento dessa atenção sustentada, que é muito importante, né? Ela precisa também. Então, assim, esse tempo de atenção sustentada, ele vai aumentando ao longo da idade da criança. A criança vai ficando mais velha, ela vai conseguindo ficar concentrada por mais tempo. Mas se você ficar o tempo todo interrompendo ela, essa atenção sustentada não vai ser treinada. Pelo contrário, né? Vai estar atrapalhando. Então, assim, ter essa cautela de saber que você tem que estar estimulando, tem que estar brincando, tem que estar direcionando as atividades ali, mas também que tem hora que você precisa se afastar e deixar a criança brincar sozinha ou com outra criança também, né? Não precisa ser somente sozinha, mas que você possa observar ela brincando. Porque quando você vai observar ela brincando, você vai ver se ela está conseguindo concentrar na brincadeira, como que ela está brincando com aquele brinquedo. Então, ali é importante também, através da observação, ver se ela já está conseguindo fazer algumas coisas que às vezes você nem tinha percebido ainda, né? Então, a estimulação do desenvolvimento infantil, ela não é algo assim simples que acontece como mágica, né? Acontece pela exploração do ambiente, pelas vivências da criança.
Mas se a criança ficar só naquele mundinho dela ali, só dentro de casa, e que não tem ninguém que interage com ela, que não tem ninguém que está ali estimulando ela pode sim ter um atraso no desenvolvimento. Ela pode atrasar a fala, ela pode atrasar ali o andar, o engatinhar, até mesmo o desfraude, porque você não estava ali estimulando ela antes, né? Então ela pode acontecer de ter atraso por falta de estimulação. E mesmo que não for por falta de estimulação, for por algum tipo de transtorno, ela precisa de estímulos justamente para não ter grandes prejuízos, né? Para que esses atrasos não sejam tão grandes, né? Tenha lacunas muito grandes de aprendizagem ali, que aprendizagem nesse sentido de desenvolvimento, aprender habilidades para o desenvolvimento infantil. Bem, tá aí, né? A participação da Aline hoje, nessa sexta-feira, né? Isso mesmo. O pessoal que tá em casa, né? Sempre acompanhando, né? Aline, se tiver alguma sugestão, né? Quiser tirar alguma dúvida também, é só entrar em contato aí com a Aline. Pode estar entrando em contato comigo. Aí tem o meu Instagram, eu sou a Aline Cordeiro. Tem a página do Facebook, Aline Cordeiro Psicopedagoga. Tem o meu telefone, né, que é 349-9256-2386. Pode estar entrando em contato, estar conversando, se tiver alguma dúvida, mas sempre nesse sentido. Não é pular a etapa da criança, né? Estimular, talvez a criança não está na época de escrever, o pai quer que ela escreva. Isso não. É estimular ali o dia a dia, no cotidiano, coisas que vai ajudar. Porque senão, ou você... a gente tem que ter essa cautela, o equilíbrio que eu sempre falo, porque senão ou você vai estar estimulando coisas que não está na época ainda, ela não tem capacidade para aquela habilidade ainda, porque existe habilidades preditoras, ou então você vai deixar passar o tempo e depois as lacunas, né, de aprendizagem, o atraso de desenvolvimento vai ser muito maior, porque às vezes já era para ela estar falando, ela não está falando por falta de estímulo, por falta de conversa, né, de alguém conversar com ela, interagir com ela. Às vezes ela vai ter dificuldade de atenção por falta de treinar essa atenção que eu estou comentando, né? Então, assim, sempre ter esse cuidado. Tá observando seu filho, percebeu que tá tendo algum tipo de atraso, ele tá diferente, procura ajuda, pergunte, procure orientação, pra gente não ter aí maiores prejuízos no desenvolvimento das crianças. Muito bem, tá? Então semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais. Bom final de semana aí, viu? Pra vocês também. Vou lá pro intervalo, faltando 10 minutinhos aí.